Pero Senhor, Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta terceira meditação do nosso retiro, vamos contemplar um encontro com Jesus que traz mensagens muito diretas para todos nós. É aquela passagem do Evangelho que fala do jovem rico. Vamos ler o que nos diz o Evangelho de São Marcos. Jesus estava prosseguindo o seu caminho, andando de um lugar a outro para pregar o reino de Deus. E alguém correu e ajoelhou-se diante dele perguntando: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Vê-se que era um homem jovem, não um adolescente, mas um homem jovem, talvez de 30 e tal anos, que, tendo visto ou ouvido Jesus pregar, tendo visto o bem que fazia, como tocava o coração das pessoas, se sentiu com vontade de que Jesus lhe mostrasse o caminho do reino dos céus eterno. E nós o vemos com toda a vibração ainda da juventude, veloz, correndo, e com um pouco de espalhafato se atira aos pés de Jesus. Bom mestre, levanta a cabeça, se ajoelha, bom mestre, que devo fazer? E Jesus lhe dá uma resposta em 2 tempos. E os 2 tempos nós os vamos meditar. Primeiro diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. O ajuda a pensar que ele não veio pregar para anjos, mas para seres humanos. Só Deus é bom. O jovem rico não sabia que Jesus era Deus feito homem. E logo a seguir lhe diz, respondendo à pergunta: que fazer para alcançar o céu, a vida eterna? Tu conheces os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar alguém, honra teu pai e tua mãe. E nós vemos brilhar os olhos daquele rapaz idealista e dizer, encarando Jesus: mestre, tudo isto eu tenho guardado desde a adolescência. Vamos parar aqui pela metade, este encontro do jovem rico com Jesus. A primeira resposta que lhe dá Jesus, porque sem ela todas as outras respostas careceriam de sentido, é: primeiro, procura seguir os mandamentos da lei de Deus. Quando diz quais, Jesus especifica alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Quer dizer que
O jovem rico entendeu o que eram os 10 mandamentos. Ele diz, eu os vivi, eu os cumpri. Ao dizer isso, em primeiro lugar, é capaz que se tenha esquecido de qual é o primeiro mandamento de todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes mandamentos, destes 2 mandamentos, amarás a Deus com todo o teu ser, com todo o teu coração, tua alma, tuas forças, tua mente. E amar ao próximo como a ti mesmo. Destes 2 dependem toda a lei de Deus e tudo o que disseram e ensinaram os profetas. Toda a vida religiosa, e especialmente a vida cristã, depende desses 2 mandamentos. Por isso São Paulo dizia que ainda que eu tivesse fé, ainda que eu fizesse maravilhas, desse muito dinheiro aos pobres, se não tiver amor, começando pelo amor de Deus, sou uma coisa oca, um bronze que soa. Não sou nada, nada me aproveita. Agora, você talvez diga, bom, e os outros mandamentos, aqueles que contêm uma proibição, os chamados mandamentos negativos, isso também é amor? Eu respondo, claro que é. Para poder amar, você primeiro tem que eliminar o desamor. Vamos imaginar que você está namorando. Namorado, namorada, tanto faz. Para poder dizer que tem carinho e que tem amor para um namorado, a primeira coisa que tem que fazer é não se dedicar a viver exatamente o contrário do que ele desejaria. Dizendo não a tudo o que ele lhe pede. E dizendo, não, eu sou livre. Então diz, olha, vai passear um pouquinho, muitinho, porque não me interessa namorar com você. Todo sim que se diz ao amor pressupõe um não. Um não ao egoísmo. E as pessoas que querem fazer compatível o amor com o egoísmo estão criando uma bomba que não demorará muito a estourar e a estraçalhar com a vida deles. Hoje, em nome da liberdade, se pretende eliminar tudo o que é mandamento. Vamos ser livres. O Deus que impõe mandamentos parece que é o Deus que impõe entraves, que nos amarra. Não farás isso, não farás aquilo. Não pecarás contra a castidade, não desejarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens alheios, colocando como ideal ter tanto ou mais do que aquele outro tem. Não invejarás. Nos anos 68, 69, no final dos anos 60 do século passado, você podia ver pelas ruas de todo o mundo, assim como agora, infelizmente, nessa quarentena, vemos as ruas vazias, podia haver pichações que diziam: é proibido proibir. É proibido proibir. Façamos o amor e não a guerra. E não se dão conta de que os mandamentos de Deus e os que em nome de Deus nos dá a Igreja são o caminho da liberdade verdadeira. Eu às vezes coloco a seguinte comparação. Quando nós encontramos uma estrada bem traçada, bem asfaltada, bem cimentada, bem sinalizada, nós, por aquela estrada, dentro dos pequenos limites de segurança que impõe para a velocidade, nós podemos correr com tranquilidade.
naquela estrada nos sentimos livres. Uma pessoa que dissesse, mas é que essa sinalização me limita, é que esse guardrail que está, é como uma prisão para mim. Eu quero liberdade, e pega o carro e pum, pois trepa contra o guardrail, porque quer ser livre. O que vai ser é livre de se queimar quando o carro cair num barranco e se incendiar. Aí você vai torrar, como um frango assado. Liberdade de destruição, não. Deus, nosso Senhor, desde que promulgou os 10 mandamentos, que são a lei natural da criatura de Deus, através de Moisés, Deus nos diz, este é o caminho da liberdade. Olha, há uma comparação do escritor Chesterton, que cada vez está sendo mais revalorizado hoje em dia, no seu livro Ortodoxia, que diz uma coisa que te ajudará a pensar. Diz, a fé e a disciplina católicas. A disciplina católica diz, é obrigatório ir à missa aos domingos. É lei de Deus e da Igreja, se fez algum pecado mais grave, confessar-se individualmente, não genericamente com absolvições coletivas, individualmente antes de comungar. A lei da Igreja nos diz, em tais dias do ano, você fará jejum, como penitência. E ele diz, Chesterton, a fé e a disciplina católica poderão parecer paredes. Com efeito, muitos o julgam paredes de uma prisão. Não faça isso, tem obrigação de fazer isso. Quantos adolescentes, em nome da liberdade, se irritam com essas obrigações? Por quê? E a seguir diz, imaginemos, você faça isto, um quadro na imaginação. Um bando de crianças que brincam, descuidadas, no cimo relevado e plano de alguma elevada ilha do oceano. Enquanto houve uma parede em volta do íngreme rochedo onde estão brincando, puderam elas entregar-se aos jogos mais frenéticos e fizeram daquele lugar o mais barulhento dos quartos de crianças. Esses quartos que os ingleses chamam nursery. Mas, diz, as paredes protetoras foram derrubadas, deixando a descoberto o perigo do precipício. Estavam no alto de uma rocha em que havia um plano cercado de muralha protetora. Derrubam as muralhas protetoras, as muralhas que proibiam passar de lá. E então as crianças, ele diz, não se despenharam por ele, pelo precipício abaixo. Mas quando os seus amigos voltaram, encontraram-nas transidas de terror, apavoradas no centro da ilha. Já não se ouviam as suas canções, mortas de medo. Sabiam que se corriam, se a bola ia para um dos lados e eles iam atrás, podiam morrer, porque cairiam. A primeira coisa que Jesus diz, guarda os mandamentos, entendendo que os mandamentos delimitam uma estrada, não limitam, ao contrário, protegem e delimitam uma estrada que nos permite correr pelo caminho do amor e chegar à plenitude do amor total no fim da vida. Não ver assim é não ver as coisas como são mesmo. Se vê com os olhos de Deus e da sensatez, verá. Quando as pessoas querem ser mais livres, eu vou pôr agora outra comparação. Você sabe que na Roma antiga, os combates de gladiadores eram normalmente a vida ou morte. Um dos dois tinha que matar o outro para vencer. E lutavam com um machado, lutavam com a espada, com uma lança. E uma das armas que
estavam à disposição dos gladiadores era uma rede, uma espécie de rede de pesca. Que aquele que conseguia jogar a rede em cima do outro, já o tinha, o outro se mexia, não podia se movimentar, ficava preso naquela rede e era morto. As pessoas que, se dizendo livres, por liberdade, porque eu não posso beber? Você me diz, meu pai me diz, você não tem idade, eu sei o que faço. Por que não posso ir com aquela turma? Porque não é bom. Ah, já estão me proibindo. Liberdade, é proibido proibir. Muitos desses, não poucos, muitos, não percebem que estão entrando num perigo de que lhes lancem a rede em cima, os tornem prisioneiros da liberdade que eles procuravam. Já todos vocês têm experiências que são amargas para muitos pais e mães e jovens. Drogas, sexo deslavado, que leva a pornografia. É uma rede que escraviza. É sabido. O vício da pornografia hoje, muitos psicólogos, médicos o consideram, você sabe, o consideram a droga mais perniciosa que existe e mais difícil de se libertar dela. Cada vez pede mais, vai destruindo a psique da pessoa, porque se localiza esse vício, esse hábito, na parte do cérebro, não sou perito nisso, em que se localiza também o vício das drogas. E a pessoa se torna escrava. Caiu na rede do gladiador, querendo ser livre, como um rato apanhado numa rede, como um peixe apanhado numa rede. Os mandamentos. Leia, quando tiver oportunidade, o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e verá como Jesus se refere aos mandamentos e lhes dá a sua perfeição como caminho de amor. Amarás os inimigos. Não pecarás contra a castidade, nem sequer com o desejo impuro. Não só não matarás, mas não injuriarás, não ofenderás, etc. Vamos primeiro fazer meditação sobre esta primeira resposta de Cristo. O que diz o Evangelho? Depois de ter falado dos mandamentos, e o jovem ter dito, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a adolescência, fitando Jesus, o amou. Jesus se sentiu encantado de um rapaz que se tinha mantido puro até aquele instante de cometer crimes, faltas graves. E diz, ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Para esse jovem rico, Nosso Senhor lhe indicava, porque assim o escolhia, a vocação de apóstolo, ser como os 12 apóstolos, que largando tudo seguiram Jesus. E qual foi a reação do jovem? Ele, porém, contristado com essas palavras, foi-se triste, pois possuía muitos bens materiais. E assim, a figura do filho pródigo nos aparece, melhor dizendo, desaparece no Evangelho, não volta a aparecer. Filho pródigo, perdão, me confundi. O jovem rico desaparece nas páginas do Evangelho como uma sombra triste. Nunca mais se fala dele. O vemos desaparecer, ficar nada, ficar um pontinho mergulhado na tristeza. A todos nós, Jesus nos diz, segue-me,
com desprendimento do egoísmo, das coisas puramente mundanas. Segue-me. De todas as coisas que te afastem do amor, concretamente, do amor a Deus, da bondade, da santidade, da dedicação, do espírito de serviço, do amor ao próximo, as que pretendem te congelar dentro de uma cápsula de egoísmo, estas coisas são as que têm que vender, se desprender, lutar e seguir Jesus. Vem e segue-me. Olha, estamos num mundo, sempre foi assim, mas agora de uma maneira especial, um mundo materialista, em que há muitas coisas que nos chamam para dizer não a Deus. Não siga Deus, siga-me a mim. Prazer, o hedonismo, o comodismo, a preguiça. O egoísmo tem 7 cores, como o espectro. E as 7 caras, vamos dizer, do egoísmo são os 7 pecados capitais. Orgulho. A pior cara do egoísmo, a mais grave. Soberba, orgulho, que é a mesma coisa. Avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Vamos aproveitar para meditar um pouco sobre o nosso egoísmo. Eu vou me basear num exame de consciência preparado já faz anos sobre estes 7 pecados capitais. Orgulho. Vá pensando em si mesmo. Torna-nos convencidos, arrogantes, autossuficientes, vaidosos. Leva-nos a desculpar e justificar todos os nossos erros. Ninguém pode mexer em nós. Não se aceita uma correção. Não se aceitam conselhos de ninguém. Não se aceita autoridade. Eu. Antes falava do cachorro que late. Eu. Agora é pior do que um cachorro. Acho que é um lobo. Porque esse desrespeito tremendo dos pais, às vezes, dos professores, que tem que ser tolerado em nome da liberdade. Isso é um sintoma de uma doença séria. Orgulho, da falta de humildade. Leva-nos a criticar, colocar-nos por cima e criticarmos os outros. A pôr as culpas nos outros de tudo. Não fui eu que... Faz-nos desprezar o modo de ser das outras pessoas. Fecha-nos dentro de nós mesmos e incha-nos de vaidade. Brevemente, a avareza, segundo pecado capital. É aquele egoísmo que nos faz agarrar-nos, porque a avareza, o avarento é aquele que nós imaginamos tal como o pintam, com uma bolsa de dinheiro, de ouro, apertando no peito e não querendo soltá-la por nada do mundo. E não. Às vezes nos agarramos também ao nosso tempo. Somos avaros do nosso tempo. Nos agarramos aos nossos planos, em vez de estar abertos aos planos dos outros, a dar alegrias aos outros, ou a servir os outros em suas necessidades. Não, aqui eu tenho meus planos. Ao nosso dinheiro, evidentemente, aos nossos gostos. Que programas de televisão você vê em sua casa? Que não queremos dar nem compartilhar com os outros. A luxúria, eu não posso me deter, mas é outro pecado capital. Não tem nada a ver com o luxo. Luxúria é uma palavra da teologia, da filosofia moral e da teologia moral, que significa a desordem da sensualidade do sexo.
consiste na procura desordenada do sexo egoísta. É o pecado contra a castidade, que é a pureza do coração, dos olhos, da imaginação e do corpo. É um amor puro, belo, ardente e fiel, o amor que encontra o seu sentido pleno no sacramento do matrimônio, aliança santa que faz com a bênção de Deus de duas vidas uma só. Que acha isso? Uma cadeia também? Uma parede? Por isso, as pessoas que acham a castidade uma limitação, uma parede, um exagero, são como aquelas crianças que perderam os muros. Só que as crianças ficaram apinhadas, cheias de medo na história do Chesterton. Mas as pessoas que se deixam arrastar pela luxúria despencam mesmo. Ira. Como faz mal a ira? Que mal se vive com uma pessoa irritada, violenta, agressiva, carrancuda, que está sempre de mau humor. Em vez de ter coração, esta pessoa, diríamos que tem fígado, e fígado doente só. A gula. Os nossos abusos e desordens no comer, na bebida, na diversão, na televisão, nas redes sociais. As redes sociais que são muitas vezes as redes do gladiador, que nos apanham. As redes sociais. Falando com algumas pessoas, eu dizia, me lembrava de um livro, aliás, até me confundi. Há um livro de um inglês que se chama Feira das Vaidades, Thackeray. É um livro de um americano, Tom Wolfe, que se chama A Fogueira das Vaidades. Acho que os dois títulos desses dois romances se aplicam muitíssimas vezes perfeitamente bem às redes sociais. São a explosão da vaidade. Aqui estou eu, eu. A inveja. Outro pecado capital que tranca os corações. Que desperta ódios. Maledicência. Maledicência, dizia São José Maria, filha da inveja. Falamos mal quase sempre por inveja, porque nos sentimos humilhados, porque os outros são melhores, porque conseguem melhores coisas, porque e a preguiça. Olha, o primeiro livro que eu escrevi, nos anos 80 e pouco, tem esse título, A Preguiça. Deve ter umas 80 páginas. Imagina se agora eu me pusesse a ler 80 páginas. Mas voltaremos à preguiça, não se preocupe. Agora, a preguiça não é inofensiva, nos faz muito mal. Nos faz aproveitar mal o tempo, aproveitar mal o trabalho, aproveitar mal o estudo, nos empobrece, nos rouba a responsabilidade, nos impede de compreender o valor grande que tem um compromisso responsável e tantas outras coisas. Pense um pouco nisso. O mais importante é perceber que o que Cristo pedia ao jovem rico era o caminho do amor. Entra na estrada certa. E nessa estrada certa, segue-me. Vem comigo atrás do amor que não morre, que dá sentido a tudo, que traz alegria, que dá plenitude aos anseios do teu coração.
Que a Nossa Senhora nos ajude e nos dê a mão para entrar neste caminho que leva à vida. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? O que Jesus disse ao jovem rico. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.